Olá, boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade aos nossos trabalhos de geografia. Hoje nós vamos trabalhar, estudar sobre as zonas climáticas da Terra. Mas antes de falarmos das zonas climáticas, eu queria dar uma revisãozinha nos paralelos. Os paralelos Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Norte e sul, tudo dessa linha do Equador para cá, para cima, hemisfério norte. Tudo da linha do Equador para baixo, hemisfério sul. Mas o que é um hemisfério? O hemisfério é a metade de uma esfera. Então, nós temos a Terra como se ela tivesse essa forma. Ela fosse geóide. Ela não é totalmente esférica, ela é ligeiramente achatada nos polos. Polo norte e no polo sul. Então, se a gente dividir essa parte aqui, esse objeto, essa mexerica, nós vamos ter duas partes. Ou seja, nós vamos ter dois hemisférios. Um hemisfério, outro hemisfério. Então, hemisfério é a metade de uma esfera. Portanto, a partir da linha do Equador, nós temos hemisfério norte para cima e hemisfério sul para baixo. Ao sul do Equador, nós temos um trópico e um círculo. Trópico de Capricórnio e trópico e círculo polar ártico. Acima da linha do Equador, nós temos também um trópico e um círculo. Trópico de Câncer e círculo polar ártico. Então, aqui a gente viu as linhas imaginárias que cortam a Terra. Imaginárias porque elas, na verdade, no solo ela não existe, ela só existe nos mapas. Então aqui eu fiz a divisão com a linha, com a fita colorida, tudo daqui para cima é hemisfério norte e tudo daqui para baixo hemisfério sul. Aqui nós temos a linha do Equador. No que se refere às zonas climáticas, nós devemos identificar características semelhantes pelo fato de elas estarem situadas no mesmo domínio climático, na mesma faixa de terra. Então aqui nós temos essa faixa que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então ela está sob os trópicos, ou seja, entre um e outro. Ela é chamada de zona tropical, zona tórrida ou zona intertropical por estar entre os trópicos. Então nós temos aqui a linha do Equador, que mede 0 grau, daqui para cima até o polo 90 graus e daqui para baixo também 90 graus. Então a metade da esfera é 90 graus, juntando as duas, 18, 180 graus, né? 90 com 90, 180. Então nós temos aqui entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio a zona tórrida, a zona tropical. O nosso país está situado na zona tropical. Mas só o nosso país está situado na zona tropical? Não. Vários outros países aqui, ó, na América do Sul, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, menos Argentina, menos o sul do Brasil. Veja bem, o Brasil é um país muito extenso no que diz de respeito à sua latitude, de norte a sul. Então, o sul do Brasil está situado na zona temperada do sul, porque nós temos a temperada do norte, a temperada do sul, a zona polar antártica abaixo da linha do Equador e a zona polar ártica acima da linha do Equador. Mas existe uma diversidade enorme de países e o que acontece? Tem alguma semelhança? Existe alguma semelhança entre os tipos de solo, os tipos climáticos e os tipos de vegetação. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a floresta amazônica, ou a Amazônia Legal, aqui situa-se apenas no Brasil. A Amazônia Internacional, as que se situam nos países vizinhos. E aqui na África nós temos o quê? Nós temos a floresta do Congo, né? Uma vegetação também de grande porte, densa, como é a do Brasil. Então, aqui no Brasil nós temos o cerrado. Lá na África nós temos as savanas, né?
que são um tipo de vegetação com gramíneas, né, que é capim. Os arbustos são pequenos e pequenas árvores, né, espaçosas. Aí, essa zona, ela fica mais próxima da linha do Equador, portanto, ela recebe com maior intensidade os raios do sol. As zonas temperada do norte, círculo polar ártico aqui e o polo sul, eles recebem com menor intensidade os raios do sol, então, portanto, mais frio. As zonas temperadas, elas são duas. Uma fica no hemisfério norte, aqui ó, zona temperada do norte, está situada entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. E a outra zona temperada do sul, que está entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, essa zona temperada, elas são localizadas aí nesses dois hemisférios, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. As temperaturas dessa zona são baixas, né? Baixas, e no que se refere às zonas climáticas, elas também identificam características semelhantes. Essas zonas aqui, temperada do norte, é onde situa-se a maior parte da população. Nós vemos aqui, ó, Estados Unidos, Canadá, toda a Europa, parte da África, Rússia, né, a China. Então, a maior parte da população está situada aqui nessa faixa, nessa zona temperada do norte. Temperada, mas temperada por quê? É chamada de zona temperada porque o clima é mais ameno. E aqui nós temos a zona polar ártica, né, que fica acima da zona temperada do norte. É muito frio. Tem até uma brincadeira. Colocaram uma câmara elástica lá. Para quê? Para o urso polar. Aí temos aqui embaixo a zona temperada do sul, que nós também temos alguns países aqui da América do Sul situados nesta zona, como Argentina, Chile, Uruguai e o sul do Brasil. Aqui tem frio, né? Chega a momentos, a tempos que chegam a esfriar tanto, né? A gear, tem até geada aqui, né? Neve, como está passando na televisão atualmente. Então essa zona é chamada de zona temperada do sul. E abaixo da zona temperada do sul nós temos o Círculo Polar Antártico. Então ficou concluído que nas zonas aqui polares ficam registradas as menores temperaturas da Terra. Até um próximo encontro, eu vou deixar o conteúdo para vocês no João Rosado, as apostilas, vocês estudam e depois a gente faz a atividade. Não deixem de participar, por gentileza, né? Que vocês vão colocando lá o nome de vocês, pegando a atividade, respondendo e colocando o nome na caixinha da surpresa para no final da semana vocês ganharem o prêmio. Um abraço, tchau!